Bom, gente, vamos iniciar aqui o nosso estudo, né? A gente está vendo aí uns panoramas de cada livro da Bíblia. Nós vimos Gênesis com o pastor Felipe, Êxodo com o presbítero Walter. Aí hoje nós vamos ver Levítico. Você pode abrir lá em Levítico. Quantos capítulos tem em Levítico? Sem olhar no celular. Nem no sumário da Bíblia. 27. Falou aí no meio da dúvida, mas 27, né? A gente vai entender um pouquinho hoje do livro de Levítico. Vamos deixar ele aberto aí? A gente vai vendo, na medida do possível aqui, alguns textos bíblicos, né? Nós temos como personagens principais aí neste livro de Levítico, nesses 27 capítulos, olha só, Arão e Moisés. São os que mais se destacam aí dentro desse livro. Mas tem outros personagens, Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, né? O local aí onde a maioria dos acontecimentos, né? A maioria dos acontecimentos acontecem, né? É o Monte Sinai, né? Tem como palavras-chave, que são os temas principais aí do livro: expiação, sacrifício, sacerdócio, santidade. Nós vamos ver como que essas palavras aí, elas se relacionam em todo o livro. Tema do livro, tema principal: a lei dos sacerdotes, que é o livro de Levítico, né? É um livro de lei, fala muito de lei, né? Para o serviço no tabernáculo. E a necessidade de purificação e santidade para aproximar-se de Deus. Então, esse é o tema que rege aí todo o livro de Levítico. Versículos chaves, olha aí, vamos a todos juntos? 16:34. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. Tudo gira em torno disso aqui. O outro versículo-chave é o seguinte, 20 e 26. Vamos todos juntos? Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, um aí vem falando de pureza, né, e o outro de santificação. No final das contas, as duas coisas, elas são similares. Levítico, então, é o terceiro livro dos 5 livros de Moisés. Como nós vimos, os 5 livros de Moisés podem ser chamados de Pentateuco, né? Para muitos é o mais difícil de compreensão, porque é cheio de regrinhas, das leis civis, das leis morais, das leis cerimoniais, né? Vem cheio de coisa aqui para nós, né? O seu título significa relacionado aos levitas, né? Respeito à tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, né? Mas também pode significar a lei dos sacerdotes, porque descreve as instruções para o serviço dos sacerdotes diante de Deus. Nós vamos ver ali que instruções eram essas, né? Ordenanças para a tribo de Levi, que não recebia, né? O pagamento deles eram em, né, herança, em propriedades, né? Foram dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, onde os israelitas ficaram acampados por 9 meses, antes de prosseguirem sua jornada para a terra prometida, né? Aí ali Números vai contar um pouco melhor essa jornada aqui. Semana que vem, o Luiz Felipe vai estar aí. Eu confundi, achei que era essa semana, mas é na semana que vem. Então, o livro de Êxodo, que é o que antecede Levítico, ele termina com a construção do tabernáculo, tem ali as suas regras para ser construído, a glória de Deus preenchendo todo lugar, habitando sobre todo lugar. E aí vem para o livro de Levítico, que é a continuação do livro de Êxodo, que diz respeito ao trabalho e culto neste tabernáculo, que era o local de habitação de Deus no meio do seu povo. Então tinha essa ideia, Deus só habitava no tabernáculo, em mais lugar nenhum, né? No Novo Testamento essa perspectiva, ela mudou. Mas dentro aqui do Antigo Testamento era essa, principalmente na época, né, relação com o tabernáculo. Deus só trabalha ali, Deus só está com sua presença e a sua glória ali, né? O salmista Davi vai até dizer lá no Salmo 26, versículo 8, né? Eu amo, Senhor, o lugar onde a tua habitação
né, existe, né? Ele está falando ali do tabernáculo, né, que em comparação aos dias de hoje era a igreja, né, deles. Então, o livro de Levítico é a perfeita sequência espiritual do livro de Êxodo. Vamos ver aqui, ó, um paralelo entre Êxodo e Levítico. Ó. Êxodo, Levítico. Êxodo fala o que para nós? Sobre salvação. Vem ali falar da Páscoa. Né? Levítico fala o que para nós? Da santificação. Né? Êxodo vai falar sobre a libertação. Levítico vai falar sobre a dedicação que as pessoas tinham que ter ali ao tabernáculo. Êxodo vai falar de redenção. Levítico fala de adoração. Em Êxodo, Deus vai em direção ao homem. Já em Levítico, o homem que vai em direção a Deus através dos sacrifícios. Em Êxodo, havia um sacrifício único que redimiu Israel de uma vez para sempre. Já em Levítico, a gente vê que é diferente. Né? Muitos sacrifícios que se relacionam com os diferentes aspectos da redenção. Tinha um sacrifício para isso, sacrifício para aquilo, sacrifício para aquilo lá. Nós vamos ver todos eles aqui. Então, depois da salvação efetuada no livro de Êxodo, o livro de Levítico nos ensina que para um homem pecador se aproximar de Deus e habitar próximo a Ele, precisa seguir algumas regras para a purificação de pecados. O que quebrou isso? Para chegar a Deus tem que fazer isso. O que quebrou isso? Jesus. Né? Com Jesus, então, isso é quebrado. Não que o homem deve se aproximar a Deus de qualquer jeito, né? Mas dentre as regras, os três tipos de regras que existiam, né, de leis, a cerimonial e a civis, elas foram abolidas, ficando apenas a moral, que se resume ali nos 10 mandamentos. Essa não. Os 10 mandamentos é para se cumprir a vida toda. Então Jesus ele veio quebrar com isso, o véu foi rasgado, agora nós temos livre acesso a Deus, sem precisar de ficar fazendo sacrifíciozinho aqui, sacrifíciozinho ali. Então Levítico nos mostra que o pecado pode ser perdoado e que o homem pecador pode ter acesso ao Deus Santo, mas somente através do derramamento de sangue. Alguém abre aí para nós, fazendo um favor, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Né? Está falando aqui de Levítico. A gente vai ver um paralelo um pouquinho de Levítico com o Novo Testamento, porque para a gente entender um pouco Levítico, nós temos também entender bastante de Hebreus, 1 Pedro e de Hebreus também, que vão se relacionando, né, um livro com o outro. A antiga aliança, os pecados podiam somente ser expiados, ou seja, perdoados, cobertos, né? A palavra expiação, essa palavra aí, kapar, no original, que significa cobrir. Né? Então, os pecados somente seriam perdoados e removidos para sempre por meio da morte de Jesus, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João. Né? Então, todos os sacrifícios que aconteciam eram tipos do sacrifício final que ia acontecer lá no Novo Testamento. Qual que é a mensagem principal de Levítico? O acesso a Deus é somente por meio do sangue e exige a santidade do adorador. Se chegasse lá de qualquer jeito, o sacrifício não era aceito. Né? E a pessoa também ela era ali punida se chegasse de qualquer jeito. Vide Nadab e Abiú. Né? Então, a maioria dos tipos de sacrifícios no livro refere-se à obra expiatória de Cristo e manifesta-se nos diferentes sacrifícios que ali se descreve. A mensagem do livro está muito bem exposta em Levítico 19, versículo 2. Um dos textos chaves aqui para a gente poder entender o livro. Olha só o que está escrito. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santo serei, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. É parecido aí com o 20, 26. Mas aqui tem a ênfase para toda a congregação, né? Para toda a igreja, vamos assim dizer.
Então, Levítico contém um código de leis divinamente determinado e designado para tornar Israel diferente de todas as demais nações, espiritual, moral, mental e fisicamente. É por isso que ele exige muito da santidade, porque a palavra santo ele tem esse significado, separado, diferente, né? Por isso que pega muito nessa ênfase aí. Em outras palavras, Israel se tornaria uma nação santa, uma nação separada dos modos e costumes das nações que a cercavam e consagrada ao serviço do único verdadeiro Deus. Aí eu pergunto para vocês, alguma coisa mudou? Nós temos que viver diferente disso aqui? Os cristãos de hoje? É a mesma coisa. Nós somos separados do mundo, temos que viver de forma diferente do mundo, né? Só que hoje não mais com aqueles sacrifícios que existiam. Período em que o Levítico foi escrito, por volta do ano 1445 a.C., em frente ao Monte Sinai, né? Poucas semanas depois da construção do tabernáculo, né? As ordenanças desde a construção do tabernáculo, né, estão situadas entre os capítulos 20 a 40 de Êxodo, né? Todas, o tipo de madeira, como que ia ser feito, o que queria colocar dentro, os tamanhos do que iam se fazer, tudo isso aí está aí em Êxodo. O tema principal de Levítico, então, é a santidade. Palavra santo e palavras referentes à santidade, como purificação, por exemplo, é encontrada aqui mais do que em qualquer outro livro aí da Bíblia. Por quê? Por causa da presença de Deus no meio do povo. O povo de Israel, então, devia viver em santidade. Sede santos porque eu sou santo, como nós vimos aqui. A aliança de Deus no Monte Sinai tinha como propósito regular a vida espiritual, comunitária e individual daquela nação, de tal maneira a refletir a santidade de Deus. Somente assim eles poderiam prosseguir em direção à terra prometida. Quem vivesse de forma diferente não iria alcançar a terra prometida, né? Até o exemplo que eu dei aqui dias atrás das Crônicas de Nárnia, né? Daqueles 4 meninos, uma não entrou na terra de Aslan, né? Por quê? Aí eu falo Aslan, eu lembro da irmã da Isamara, eu falo Aslan, mas é Aslan, né? Por que ela não quis entrar? Porque ela não quis ser obediente a tudo que era pedido ali para eles, né? Então, os irmãos dela, se não me engano, né, entraram e ela ficou para trás, Suzane. Então, somente à medida que o povo escolhido mantivesse a santidade cerimonial e moral, é que poderia esperar que Deus o honrasse com sua presença e tornasse eficazes as bênçãos prometidas na aliança, né? Hoje isso acontece de uma forma diferente, por causa da lei cerimonial, mas a vida de obediência, ela continua, né? Fazendo aí esses 40 dias de propósito com Deus, uma vida com propósito, o autor pega muito nessa questão de obediência ao Senhor, de uma vida de obediência. Sem uma vida de obediência não é possível ali você viver uma vida com propósito e glorificar a Deus com sua vida. O propósito disso é estabelecer o povo escolhido como nação santa e assim tomá-lo distintivo entre seus contemporâneos como representantes do Deus único, vivo e verdadeiro. A gente vê que em Êxodo diz sereis nação santa. Aí, como o Levítico ele pega muito também de 1 Pedro, os pensamentos de Pedro, Pedro lá diz, vocês são nação santa, né? Já muda aí a linguagem, né? Os 4 assuntos principais dos livros são, nós vamos ver esses 4 assuntos aqui dentro das repartições do livro, né? Deus é santo, o povo de Deus precisa ser santo, o perdão dos pecados e o dever de amar ao próximo. Todos esses assuntos são os assuntos principais aqui do livro de Levítico. O personagem principal central é Arão, que é o sumo sacerdote. O capítulo central é o 16º, que nos fala sobre o dia do perdão, o Yom Kippur aí para os judeus, né? E é o dia mais sagrado do calendário judaico. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Qualquer pessoa podia entrar no Santo dos Santos?
somente sumo sacerdote, né? E oferecia sacrifícios para o perdão de seus próprios pecados e de toda a nação. Então, Levítico é um livro de lei, onde nós vamos classificar aqui essa lei em 4 partes, né? Mas antes nós vamos ver aqui Levítico no Novo Testamento. Os conceitos da separação e da santidade exigidas pelo antigo sacerdócio hebraico eram temas atraentes aos escritores do Novo Testamento. Como que isso acontecia? Pedro, por exemplo, 1 Pedro, principalmente, né, insiste em que a comunhão dos cristãos fosse nada menos do que um sacerdócio real. É relação, né? Nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Ao passo que o autor de Hebreus, que são os 2 livros aí que mais se apegam aí a Levítico, via no conceito tanto um aspecto individual quanto social. Como que isso acontecia? Significa que todos os crentes verdadeiros devem aspirar a viver como sacerdotes que são consagrados ao serviço do Senhor, de modo que tragam honra contínua ao nome sagrado de Deus. Porque o Novo Testamento ele vem quebrar, né, aquela questão de que para chegar a Deus precisava somente do sacerdote. Hoje, todos nós somos sacerdotes, que é o sacerdócio universal dos crentes. Homem, mulher, todos nós podemos nos achegar a Deus, né? Até o pastor Luciano Subirá, ele exemplifica isso da seguinte maneira, né? Um dia ele estava no cinema com a sua esposa, já contei isso aqui, no cinema com a sua esposa, no seu dia de folga, um irmão da igreja foi fazer uma visita no hospital e viu lá uma pessoa muito enferma que estava precisando de oração. O que esse irmão fez? Ligou para o pastor, o senhor não pode vir aqui no hospital não orar por tal pessoa? Né? O pastor falou o quê? Vou não. Eu, no meu dia de folga, onde estou com a minha família, me divertindo, tendo meu tempo de lazer, não vou não. Você é sacerdote também, meu filho. Você pode orar. Você pode orar por essa pessoa. Por quê? Vem de uma tradição, né, onde a oração do pastor é mais forte. Né? O pastor é o anjo da igreja. Né? Então, se o pastor... Oi? Vem do catolicismo, da tradição. Né? Onde, se o pastor orar, ali acontece. Mas se for outra pessoa orar, não acontece nada, porque não tem o poder que o sacerdote tem, que o pastor tem. Né? Então, isso. Então, né, isso se quebra por causa de quê? Por causa do sacerdócio universal de todos os crentes. Né? Qualquer um pode orar, qualquer um pode impor as mãos, né, sobre outras pessoas para poder orar por elas. Né? E isso deve acontecer com justiça, retidão e santidade na vida diária. Hebreus, então, viu em Levítico muita coisa que prenunciava a obra expiatória de Jesus Cristo. Como eu falei, todos os sacrifícios ali, eles são uma sombra, um tipo do sacrifício único que ia acontecer no Novo Testamento. Em Hebreus 7, por exemplo, Cristo foi retratado como sumo sacerdote eterno, cuja obra ultrapassava em muito a de Arão e dos seus sucessores no cargo. Arão foi o primeiro e a obra de Cristo ultrapassava isso. Cristo fez aquilo que nenhum sumo sacerdote hebreu já realizou, ao oferecer-se como sacrifício supremo pelo pecado humano. Né? Um sacrifício único, de uma vez por todas, em contraste com as ofertas anuais que eram feitas pelo sacerdote em expiação pelo pecado do povo. Então, o tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio de Israel, e a encarnação de Jesus Cristo é uma garantia de que Deus está presente continuamente na sociedade humana. E após Cristo, o que ele nos deixou? O Espírito Santo, que é a presença aí também contínua no meio de nós. Então, 5 partes diferentes aí, falei 4, mas eram 5, dentro do livro de Levítico. Leis referentes às ofertas, leis referentes ao sacerdócio, leis referentes à purificação, leis referentes às festas e leis referentes à terra. Nós vamos ver aqui, basicamente, um por um. De 1 a 7, os sacrifícios e ofertas ordenados por Deus. Quais eram? Foram instituídos como meio pelos quais o povo pudesse manifestar
a sua adoração a Deus. O primeiro era a oferta queimada. Era o holocausto. Está logo no capítulo 1 aí. O que acontecia aqui? Era oferecido para expiação de pecados em geral, ou como ato voluntário de adoração, ou ainda como expressão de dedicação, devoção e entrega a Deus. Quando a pessoa queria se entregar a Deus, em serviço a Deus, ela ia lá e fazia uma oferta de queimada, uma oferta de holocausto. Então, um novilho, carneiro ou ave, sem defeito, se tivesse uma ruguinha de defeito, já não era aceito. Era oferecido a Deus e era totalmente consumidos no fogo. O holocausto significa inteira consagração a Deus. Qual que é o significado espiritual disso? Cristo, imaculado, se oferecendo voluntariamente na cruz, como sinal de consagração completa, sacrifício de aroma agradável a Deus. Porque era nítido, e eles se apegavam a isso, Quando o cordeiro ele era perfeito, subia aquele cheiro de gordura. Aí era como se estivesse subindo um aroma suave a Deus. O outro sacrifício era o sacrifício de cereais, está no capítulo 2, ou oferta de manjares. O que isso significava? Era oferecido como recolhimento da bondade e providência divina. É a única oferta que não leva sangue, porque não era expiatória. O ofertante, o trabalhador, preparava a oferta com grãos, a melhor farinha, incenso e sal. Nenhum fermento ou mel era permitido. Era uma oferta de gratidão. Representava a oferta de uma dádiva ao Senhor de tudo em reconhecimento de sua bondade. Não muda nada da mesma forma que nós fazemos hoje, com relação a dízimos e ofertas. Significado espiritual, a pura e perfeita vida de Cristo sendo apresentada a Deus. Porque a pessoa estava dando o quê? A pessoa dava o de melhor que ela tinha. A pessoa estava dando de melhor que ela tinha ali. Oferta pacífica, capítulo 3, oferta de comunhão. E o que ela significava? Era oferecido como um ato voluntário de adoração, ações de graças e comunhão. Então, qualquer animal, novamente, sem defeito, gado, carneiro ou cabra, era colocado ali para ser sacrificado. Qual que é o significado disso aqui? Esta era uma oferta imolada, que não é totalmente queimada, pois parte vai para Deus, parte ia para Deus, parte é separada de usufruto para o sacerdote e parte retorna para a própria pessoa. Simbolizando o que isso aí? A oferta era comida pelo sacerdote e pelo ofertante. Mostrava a comunhão com seu Deus. Alguns dizem aí que foi daqui que o Valdomiro tirou o trízimo, 10% para o Espírito para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo, Mas era o que acontecia aqui nesse tipo de oferta. Pouco para Deus, pouco para o sacerdote, pouco para o próprio ofertante. Qual que é o significado espiritual dessa oferta? Cristo sendo oferecido na cruz para nos reconciliar com Deus, proporcionando a gente paz e comunhão com o próprio Pai, com o próprio Senhor. Era isso que simbolizava essa oferta de comunhão. Oferta pelo pecado, capítulo 4. Era oferecido como expiação obrigatória para pecado específico por ignorância. Então, o ofertante traz um novilho, bode, ovelha, cordeiro, rolinha, pombinho, e também a melhor farinha. Essa oferta era estritamente para expiação e queimada fora do acampamento. Então, era fora do lugar que era destinado a isso. Manifestava tristeza ou arrependimento e desejo de perdão. Então, não era a pessoa que fazia isso, era o sumo sacerdote que fazia isso para ela. Significado espiritual, a morte substitutiva de Cristo na cruz para expiação pelos nossos pecados. Porque ele nos substituiu naquela cruz. A oferta pela culpa, aí a gente já pega aqui o capítulo 5, e essa culpa, ela era de algumas formas, aí como diz aqui, Culpa pelo pecado, culpa pelo sacrilégio, culpa por ignorância, culpa por pecados voluntários. Chegamos no 7, a oferta pela culpa, que era oferecido como expiação obrigatória pelo pecado,
que requer restituição, olha aí, ó, era o imposto de renda da época, né? Restituição com multa de 20%. Era um holocausto com perdão de dívidas. Quando a transgressão era contra Deus, o sacrifício precedia a reparação. Mas quando a transgressão era contra o homem, a reparação precedia de sacrifício. Então, se fosse contra Deus, primeiro você sacrificava, depois você pagava ao sacerdote. Quando era contra alguma pessoa, primeiro você pagava, restituía a pessoa que você ofendeu ou machucou, ou fez alguma coisa com a criação dela, e depois você ofertava a Deus. Outro irmão, vá primeiro contra ele. Contra ele não, né? A ele. Né? O ofertante traz um cordeiro ou ovelha e a oferta pela culpa era para o caso que exigisse restituição. Significado espiritual: o pagamento pelos danos de nossos pecados sendo imputado na morte de Cristo na cruz e a justiça de Cristo sendo imputada a nós. Né? Então também se requer de nossa parte algumas atitudes hoje, né, para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Confissão, arrependimento. Eita! Que espinchezinho, né? Confissão, arrependimento e algumas vezes restituição. As ofertas pelo pecado, culpa, seguiam um padrão definido. A pessoa que oferecia o sacrifício trazia o animal até o átrio do tabernáculo, colocava as mãos sobre a oferta, visando a identificação e a substituição. Depois a vítima ela era imolada. Um pouco parecido aqui com o que Abraão fez com seu filho, né? Colocou ele ali sobre o altar, colocou as mãos sobre ele, na hora que ia, Deus mandou parar. O sacerdote pegava a vasilha com o sangue do animal e o aspergia sobre o altar. Papel do sacerdote. Queimava parte da oferta ou toda ela, e o restante era comido pelos sacerdotes. Algumas vezes por suas famílias e em outras comia com o próprio ofertante. Era restituição. Cada um desses sacrifícios possui um significado espiritual e simbólico, desses que nós falamos. Todas essas ofertas tipificam a Cristo, sua vida perfeita e a sua morte na cruz como oferta única. Hoje nós não precisamos fazer nada disso para poder ter perdão de pecados, para poder agradecer a Deus, para poder ter comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Precisamos de nada disso. Então, é a primeira parte. Sangue de touros e bodes não tinham o poder de remover pecados, como diz Hebreus capítulo 10. Mas esses sacrifícios eram apenas sombra da realidade futura que iria se consumar na morte de Jesus. Vou passar aqui. Levítico 8 a 10. Aqui em Levíticos de 8 a 10, nós temos as leis referentes ao sacerdócio. O que se exigia do sacerdote ou dos sacerdotes. Então, nós vemos aqui que registra a consagração de Arão e de seus filhos ao ofício sacerdotal, para serem ali os pastores da época. Chegar a hora de os sacerdotes oferecerem também sacrifícios no tabernáculo para eles se consagrarem. Né? O próprio tabernáculo exigia isso. O significado da palavra consagrar é declarar ou tornar sagrado. Então, toda a Assembleia do povo de Deus estava presente para a consagração do sacerdócio e do tabernáculo. Então, lembra lá quando diz no Antigo Testamento, né, que Moisés ia e todo o povo ia atrás dele. Né? Só que chegava exatamente em um exato local, o povo tinha que parar e somente Moisés entrava. Aí de longe o pessoal via a glória de Deus lá, Moisés brilhando. A mesma coisa era aqui. Os capítulos 8 e 9 continuam a história contada anteriormente em Êxodo. Deus deu instruções a Moisés sobre o sacerdócio, lá em Êxodo, descrevendo as vestes sacerdotais
que eles deveriam usar e explicando como seriam consagrados. Então, o tabernáculo estaria pronto para ser usado assim que fosse consagrado ou dedicado, como Deus havia ordenado. Então, só podia se usar o tabernáculo depois que houvesse a consagração do sumo sacerdote. E isso aconteceu. Moisés foi autorizado pelo Senhor para ser encarregado da cerimônia de consagração. Então, ele chamou ali Arão e os seus filhos para fazer isso. Depois da consagração, somente os sacerdotes podiam presidir os sacrifícios. Moisés saía de cena e era papel dos sacerdotes, né? Quem são os filhos de Arão? Lá em Êxodo nos mostra, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, primeiro, o que é que Moisés fez? Pegou água, lavou eles, né? Água da pia, né? Lá no pátio do tabernáculo, para todo mundo ver, né? Assim como o Senhor já havia ordenado. Por quê? Essa lavagem simbolizava a purificação de pecados, né? Então, a água vem de onde? Vinha de onde? De baixo ou de cima? Para lavar eles? De cima. Toda menção a esse tipo de prática, né, na Bíblia, né, é sempre aspergida. É por isso que nós, presbiterianos, cremos na aspersão, porque vem de cima, não vem de baixo, ou não vai de você ao encontro. Vem ao encontro de você, simbolizando a purificação. Né? Foi no rio, mas não diz lá que ele foi jogado no rio. Não era prática da época. Né? Porque imagina toda pessoa for batizada, ter que ir lá no rio. Ali eram muitas, né? Nós não sabemos qual era o tamanho do rio, quanta água tinha no rio, se chegava nos pés, se chegava nos joelhos, se chegava, né, na cintura. Né? Então, todos os estudos que você vai ver, né, reformados, né, vão dizer que estava no rio, mas que foi feito de cima para baixo, purificando de cima para baixo, nessa aspersão. Né? Tanto que o Espírito ele vem de onde? Vem do alto. Né? Vem do alto para baixo. Qualquer menção aí, nos estudos sérios, tá, o varão, sobre isso, vão nos mostrar que é aspergido. A própria palavra batizar, ela vem dessa palavra, desse significado de aspersão. Né? Então, o fato de estar no rio não significa que eles eram jogados no rio, né? Ou que vinham águas de baixo do rio. Né? Toda menção é vinda de cima, né? Simbolizando a purificação deles do pecado. Então, o foco da narrativa muda de Arão e seus filhos, porque esse aqui foi feito com Arão. Né? Arão e seus filhos, para o próprio Arão, o sumo sacerdote. Né? Então, Moisés foi e vestiu Arão, né? E não seus filhos, porque a hierarquia ali, Arão estava acima e os filhos abaixo. Depois que Arão morresse, os filhos chegavam, né? Então vamos passar aqui, ó. Qual que era a roupa do sumo sacerdote? Era uma túnica, uma peça de linho, né, do tipo usado por todos os sacerdotes. Túnica, um cinto, era uma tira de pano feita de linho fino retorcido. Né? Também as sobrepeles ou a manta era usada pelo sumo sacerdote sobre sua túnica como símbolo do seu ofício, né? Sobrepeles. Esse dia a Camila estava com um negocinho aqui por cima aqui, era algo parecido, né? Vamos assim dizer. A mulher costuma usar isso bastante. Né? Estola era uma veste semelhante a um colete ou um avental, composta por um peitoral. Era o item mais notável que identificava o sumo sacerdote. Somente ele usava. O peitoral era adornado com pedras gravadas com o nome das 12 tribos de Israel. Simbolicamente, testemunhava o fato de que o sumo sacerdote, quando entrava no santo lugar e no santo dos santos, levava consigo toda a nação. Era a representação de toda a nação. O cinto de obra esmerada da estola, que era aparentemente a faixa que segurava a estola sacerdotal no lugar. O peitoral, literalmente uma bolsa,
era algo como um saco de pano anexado à estola sacerdotal, como nós falamos agora há pouco, né? O urim e o tumim, que eram guardados no peitoral, e provavelmente eram duas pedras que poderiam ser lançadas como um par de dados para fornecer uma resposta a uma pergunta. Então, quer saber, né, o que você deveria fazer? Nessa época aqui, o urim e tumim. Né? Se caísse de um lado, era não. Se caísse do outro lado, era sim. Né? Quer fosse positiva, negativa ou neutra, acreditava-se, uma vez que o urim e o tumim tivessem sido devidamente utilizados pelo sumo sacerdote. E essa resposta ela provinha de Deus. Era Deus falando através disso aqui. Era o para ou ímpar da época. Mitra ou turbante era um pedaço de tecido feito de linho fino enrolado em torno da cabeça. Apenas o sumo sacerdote usava o turbante. Né? Os outros sacerdotes usavam uma tiara. O sumo sacerdote, o turbante. E a lâmina de ouro ou a coroa sagrada, que tinha gravado ali as palavras Santo é o Senhor. Ela ficava presa na parte fronteira do turbante, usado pelo sumo sacerdote. Então, vou pedir para você olhar para trás ali, já que nós estamos sem aqui, ó. Ô, Elton, coloca ali para nós a figura da roupa sacerdotal. Era mais ou menos aquilo ali. Né? A figura mais nítida que eu achei aí na internet. Né? Não sei se eram com essas cores, né? Mas era isso aí, basicamente, a roupa sacerdotal. E tem aí também agora a figura do tabernáculo. Olha lá, tem todas as partes do tabernáculo. Né? Começa ali da direita para a esquerda. Né? O pátio, a bacia de bronze, o altar do holocausto, a mesa dos pães, o santo lugar, o candelabro, o altar do incenso. Aí essa parte vermelha aí, somente o sumo sacerdote podia chegar. Né? Tinha o véu que separava, né, um local do outro, e o Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança. Assim era a planta do tabernáculo. Levítico agora 23 e 24, que eram as leis referentes às festas que aconteciam ali no povo, entre o povo, né, que manifestavam a história da redenção. Então, um fato interessante neste livro é que, apesar de realçar intensamente os pecados e os sacrifícios para o perdão, também encontramos nele várias festas ordenadas por Deus. Né? A primeira delas não era exatamente uma festa, né? Mas era em relação ao sábado, o Shabat. Era o 7º dia da semana. Né? Era o dia de descanso e consagração ao Senhor. Profeticamente simboliza o descanso em Cristo, que a partir da morte de Cristo se pega ali a ressurreição, o domingo. Né? E o judeu leva muito a sério isso, muito mais a sério do que nós. Né? Isso aí, o judeu ele não aperta nem o elevador, o botão do elevador, para poder subir no sábado, porque ele acha que com esse toque ele está trabalhando. Né? Então, o que acontece? Era descanso mesmo. Né? O adventista ele pega bastante nisso aqui. Né? Era o dia de descanso, consagração ao Senhor. Tudo que eu fizer é para a glória de Deus, neste dia aqui. Né? Meu descanso para a glória de Deus. A Páscoa, que acontecia quando? No 14º dia do primeiro mês. O calendário deles ali era o Abib. Abib era o primeiro mês do calendário judaico. Então, no 14º dia acontecia a Páscoa, né? Que era a comemoração da saída e libertação da escravidão do Egito. Simbolizava a passagem do anjo, que é esse significado, né, da Páscoa, a passagem do anjo da morte sobre as casas dos israelitas, e durava um dia, e simboliza a morte de Cristo. Tinha a festa dos pães asmos, né, que era do 15º ao 21º dia deste primeiro mês, passando a Páscoa, a festa dos pães asmos. Né? Era a comemoração da saída e libertação da escravidão do Egito e durava 7 dias. Simboliza a nossa libertação da escravidão do pecado. A festa das primícias, o Hag Bakurim, que é o primeiro domingo após a Páscoa, né? Celebração dos primeiros frutos da colheita,
trazidos como gratidão a Deus. As primícias tipificam a ressurreição de Cristo. Aí acontece algo que eu acho muito interessante, irmãos. Nós temos igrejas aí que ainda hoje elas têm um judaísmo bem forte, né? Umas práticas judaicas bem fortes. E uma das práticas é essa aqui. As primícias. Por que eu acho bacana? Porque mostra desprendimento. O que acontece? Ofertas são dadas às próprias pessoas. Vamos dizer que nós estamos aqui em culto, né? Nesse primeiro domingo após a Páscoa. Né? O que nós temos de melhor, nós damos, nós repartimos com as pessoas. Né? Uma vez eu participei de um retiro, né? Foi meu primeiro retiro, onde eu me converti. Foi feita uma prática dessa. Né? Eu estava do lado de um ricão, e eu não sabia, né? E retiro é chinelo e bermuda o tempo todo. Acabou. Então estava lá do lado do ricão, com um relógio no bolso não, no pulso, né? Quando foi feito esse ato, né, lá no meio do culto, o cara foi, tirou o relógio, me deu, né, e recebeu um chinelo, que nem cabia nele, né? Mas era o que eu podia dar de melhor ali, né? E era justamente o que mais caro eu tinha vestido no corpo, né? Mas não significa que você tem que dar o mais caro, é aquilo que você tem que dar o de melhor, né? Uma vez eu vi, assistindo a um culto desses, né? Foi dada um curso de inglês, foi dada ali, né, o curso de informática, era o que a pessoa podia dar de melhor para abençoar a outra pessoa, né? Essa algumas igrejas chamam de seed, né? Que é o plantio, né? A semente. Era basicamente o que acontecia aqui, né? Havia a festa de Pentecostes, que a gente só lembra dela quando fala lá de Atos 2, né? A gente pega Pentecostes como a descida do Espírito Santo, né? Mas era uma festa. Todo ano havia festa de Pentecostes, o Shavuot, né? 50 dias após a Páscoa, né? Havia a festa das semanas ou festa da colheita. Simboliza o derramamento do Espírito Santo. As trombetas, olha aí. Não sei se vou falar direito aqui a expressão hebraica, né? O Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Era o primeiro dia, aqui já muda o calendário. Primeiro dia do 7º mês. O 7º mês era chamado de Etanim, né? O primeiro mês era chamado de, como nós vimos aqui, deixa eu pegar aqui o primeiro mês, Abib. O 7º mês era o Etanim. Celebração do início do ano civil. Então, o ano civil deles não começava em janeiro, vamos assim dizer, mas começava ali no sétimo mês. Significado profético indefinido. Talvez aí o arrebatamento da igreja, ou então as trombetas do juízo no livro de Apocalipse. A expiação, que é o Som Kippur, do 10º dia do 7º mês de Etanim, né? Era a expiação dos pecados de toda a nação de Israel, né? E era mais um jejum do que uma festa. O sacerdote entrava lá no lugar santíssimo com sangue para fazer a expiação pelos pecados do povo. Acontecia uma vez por ano e significava Cristo entrando no céu com seu próprio sangue para fazer a expiação pelos nossos pecados. E simboliza também a segunda volta de Cristo. E os tabernáculos, a festa dos tabernáculos, né, ou Sucote, que acontecia do 15º ao 21º dia do 7º mês de Etanim. Relembra a peregrinação dos israelitas pelo deserto e o cuidado de Deus para com eles em nossa morada na presença do Senhor após a nossa peregrinação. Durava 7 dias. No último dia celebrava-se a provisão de água no deserto. Profeticamente simboliza o reino milenar de Cristo. Em Salmos, nós temos ali uma série de salmos que eles são escritos durante essa peregrinação
até Jerusalém para esta festa. Chegamos então a Levítico 25 a 27, que tinha aqui as leis referentes à terra, que eram basicamente duas. O ano sabático, que acontecia a cada 7 anos, né? O sabático vem de Shabbat, do sábado, a cada 7 anos. O que acontecia aqui? Era o descanso da terra e o cancelamento de todas as dívidas. Simbolicamente representa o recomeço de uma nova vida. Então, de 7 em 7 anos acontecia isso aí. Descanso, dívidas perdoadas, né? Conheço pastores que fazem isso até hoje. Trabalham 7 anos. Trabalham 6 anos, aliás. O 7º ano, descanso. Não faz nada, né? Lógico que são igrejas enormes, com alguns pastores, né? E durante esses 6 anos ele faz ali o seu pé de meia para que no 7º ano ele consiga ficar sem trabalhar. É o descanso espiritual dele. E também o ano do jubileu. Né? O ano do jubileu acontecia quando? A cada 50 anos acontecia o ano do jubileu. Né? As terras voltavam aos seus donos originais. Simbolicamente representa os novos céus e a nova terra. Então, se alguém perdia sua terra por conta de dívida, né, no 50º ano, essa terra voltava para o seu dono original. A dívida era perdoada. Né? Deviam apregoar a liberdade aos escravos hebreus, devolver ao dono originário a terra que haviam adquirido dele e perdoar as dívidas dos outros. Né? Então, um ano de descanso e um ano do jubileu a cada 50 anos. Foi esse ano, o ano do jubileu, que Cristo proclamou como o ano aceitável ao Senhor, lá em Lucas 4, versículo 19, que é uma citação ali de Isaías, né? E que Pedro chamou também o tempo da restauração de todas as coisas, lá em Atos capítulo 3, versículo 21, né? Então, o jubileu encontra seu cumprimento parcial nesta dispensação do evangelho e se completará na segunda vinda de Jesus, com a ressurreição dos seus e com o livramento da própria criação da escravatura da corrupção. O que vai acontecer? O novo céu e a nova terra vai ser dado a nós de volta. Né? Aquilo que o pecado original nos tirou, será dado a nós de volta. É esse o significado profético aí do ano do jubileu. Então está aqui o panorama do livro de Levítico, né? Nós vamos pegando ali coisas específicas aqui, muito, né? Porque é apenas um panorama, para você ficar sabendo do que acontecia. Né? Deus abençoe, irmãos. A gente possa ter uma noite de paz, no nome de Jesus.